Bem-vindo a mais um programa do Novos Ciclos Podcast. Hoje nós estamos aqui com a pastora Denise Malafaia, com a missionária Eliane Costa e eu acertei, né? Glória a Deus! E vamos estar conversando hoje sobre missões, esse chamado que vai além de fronteiras e alcança o mais profundo do meu e do seu coração. Então, nós vamos estar aqui falando um pouco hoje sobre Filhas de Sara, vamos estar falando sobre missões nacionais, vamos estar falando sobre tanta coisa. Fica aí, puxa a cadeira, pega a pipoca, né? E fica ligadinho, que o Senhor vai falar conosco hoje. Quero logo aqui já apresentar a pastora Denise Malafaia, suas considerações, não acabou de chegar, né? Boa noite, gente. Que bom estar aqui com você, Renata, minha amiga de tanto tempo, né? Verdade. Quanto tempo, muito, né, Renata? Muito tempo. Glória a Deus, também com a Glória a Eliane, que tem caminhado junto com a gente, né, Eliane? Isso é muito bom. E estar com vocês também, que certamente tem gente que também caminha com a gente. É verdade. Então, é um prazer, uma honra. Missionária Eliane. É uma honra estar aqui, né? Poder estar aqui junto com a pastora Denise, que é uma pessoa que eu amo muito e admiro, com a pastora Renata também, que é uma amiga de coração, que amo muito, admiro muito mesmo, tá? Essas mulheres guerreiras, né? Que estão sempre à disposição para fazer realmente missão, para poder estar ganhando almas para Jesus, estar ajudando pessoas. Como sempre, anota algumas coisas para não esquecer, né? Eu quero ler algo para você. Missões não é apenas viajar ou ir longe. É olhar para o outro com compaixão, ouvir suas dores, estender a sua mão e ser resposta de Deus onde Ele nos plantar. Missão é atitude diária, no lar, no seu trabalho, na faculdade, na comunidade, no acolhimento. Então, falando sobre acolhimento, principalmente que a gente trabalha muito com mulheres aqui, né? Fala muito de mulheres. No acolhimento, nós vamos começar hoje falando um pouco da Casa Refúgio, Filhas de Sara, com a pastora Denise Malafaia. Então, é interessante que eu estava pensando, estava lembrando acho que foi ontem, porque hoje eu quase não tive tempo de estar na Remo. Mas eu estava lembrando quando o pessoal começou a falar sobre orarmos pela África, e veio a minha mente, a minha memória, eu falei, bem, eu digo que eu já pisei o solo africano. Sim. Né? Passei um tempo lá na África, assim, poucos dias, mas tipo 20 dias, e foi tremendo. E aí eu lembrei que nós tivemos a Casa Refúgio na África. Eu estava lembrando disso hoje. Eu lembrei disso ontem, Renata. Hoje. Aí até quando eu falei, a Sônia Mota, né? Aliás, um beijão para ela, né? Um abraço bem grande, ó. E aí a Sônia estava falando, claro que eu me lembro. Aí eu falei, nós fomos lá em 2012, eu e a pastora Cláudia Helena, né? Cláudia Helena de Oliveira. Aí, e na verdade a pastora Cláudia já tinha ido em 2010, e nós começamos a Remo para orar pela pastora. Foi assim que a gente começou a Rede 2011, Mundial Mulheres não foi? de 2010. Quando nós começamos, 2010. Quando ela viajou, foi o ano que, inclusive, eu a conheci pessoalmente. Que eu só conhecia desde 2008 de ficar falando. De Orkut, de Orkut. Aí eu a conheci em 2010. E no começo de 2010, eu vim embora para o Rio de Janeiro. Eu era missionária no Nordeste, né? Embora que, segundo momento que eu morei no Nordeste, eu já tinha me desligado, nós já tínhamos nos desligado de missões nacionais, que nós éramos missionários, mas a gente continuou o trabalho lá missionário. E aí eu vim embora em 2010, e quando eu vim embora, a pastora Cláudia Helena, eu fui na casa dela, a conheci em Belo Horizonte, e ela foi viajar no segundo semestre. E aí eu levantei e falei, bem,
eu falei, vamos reunir mulheres, formar uma rede mundial Mulheres de Oração. Veio no meu coração aquilo do Espírito, sabe? E ela ficou lá e a gente ficou sustentando, porque o negócio lá é muito sério. É muito sério. Era sobre isso que eu estava me lembrando hoje. Nós temos tanta facilidade, né, de pregar o evangelho, de ir para a rua, falar do amor de Jesus, enquanto lá a Casa Refúgio era de meninas que, quando fugiam de casamentos com homens idosos, homens adultos. Sim. Elas tinham entre 9 e 14 anos. E se aceitasse a Jesus como seu único suficiente Salvador, a própria família colocava veneno na comida, exatamente. Então eles iam à Casa Refúgio. Então lá nós começamos ali. Aí em 2010 ela foi, depois em 2012 eu fui com ela. E em 2013, as pastoras lá, lembra? Eugênia, Ruth, a outra irmã, esqueci o nome, Esther, ela esteve aqui, elas estiveram aqui. E aí, quando elas estiveram aqui, em 2014, a pastora Cláudia foi de novo e começamos a Casa Refúgio lá. Então, começamos buscando, tivemos uma missionária que trabalhou com a gente naquela casa, alugávamos a casa. Sim. Era até a casa da Muscuta. Sim, a Muscuta. Lembra? E a Muscuta fala até hoje. E ela já tinha, também a gente se fala até hoje. Então, aí a Muscuta emprestou, não, alugou uma parte da casa dela, que ela era muito grande e ela precisava de dinheiro. A gente alugou uma parte da casa dela e ali fizemos a Casa Refúgio. Eu estava lembrando disso ontem. E hoje, a gente estava conversando com meu esposo sobre algo, sobre esse Falei, desejo que o povo precisa ter de falar de Jesus. E eu lembrei, caramba, alguns lugares são tão perigosos e as pessoas estão lá. Exato. E o Guiné-Bissau, ela não é tão perigosa quanto esses outros que a gente está ouvindo, Nigéria, Níger, Congo, Sudão, Moçambique, não é tão perigoso. Mas há uma convivência melhor entre os muçulmanos e os cristãos. Quer dizer, não é bem uma convivência, é uma convivência. Se suporta. Não é. Mas como eles ainda não são a maioria lá em Guiné-Bissau, então eles não têm muita força, né? Entendeu? Eles têm uma parte da força, porque eles são muito poderosos, vem da grana, E aí, quando a gente foi, eu tenho tanta lembrança daquilo, evangelizei muitas pessoas ali, quando eu fui. Fomos para um congresso de Filha de Sara, que as mulheres eram filhas de Sara. A gente fez esse trabalho quando a pastora Cláudia foi lá, e começamos o trabalho de Filha de Sara lá, e fomos fazer o congresso. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. E durante o dia, porque era só à noite, durante o dia, eu ia a Cláudia não ia muito não, mas eu ia para os lugares para evangelizar. Sabe? Então, foi maravilhoso. Aí a gente começou a Casa Refúgio. Esse era um projeto que Deus me deu antes de me dar a Filha de Sara. Antes da missão de Filha de Sara, Deus me deu a ideia, o projeto Casa Refúgio. Eu nem pensava em Filha de Sara. Lá em Tobias Barreto. E aí, quando a gente começou Casa Refúgio, começamos aqui em Itaguaí. Quando lá nós tivemos que fechar a casa lá na África, porque era muito caro, a gente não tinha um número que pudesse sustentar, lá era barato, não era caro, porque a nossa moeda é muito valiosa lá. Mas a gente tinha que trocar a nossa moeda em euro. Não era nem dólar, era pior ainda. Então, a gente não tinha parceria, então a gente não conseguiu, então a gente fechou a casa. Mas a Casa Refúgio começou lá. Eu lembrei disso ontem, falei, meu Deus. Aí, aqui, não foi? Você leu, né? Aí a Thaís também falou, claro que eu lembro, né? A Marta depois. E aí, eu lembrei, a Casa Refúgio veio para cá, o primeiro lugar foi Itaguaí. E hoje, a Casa Refúgio, ela se fortaleceu através da missionária, da pastora Daniela Cristina, que ela tinha uma disponibilidade, né? E então, essa disponibilidade, o amor dela pela obra missionária, e juntou, né? Como diz o outro, juntou a fome com a vontade de comer.
né? A necessidade nos levou a isso. Então, o nosso trabalho com a Casa Refúgio, que hoje começou em Campinas um pouco, uma partezinha bem pequena. Eu estive lá fazendo seminário e tudo, e depois se expandiu em Marília, e hoje ela está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por questões realmente de propósito de Deus, entendeu? Mas o nosso trabalho é aquele que você já conhece, que não é de manter nós temos uma casa, a gente paga o aluguel da casa, mas a gente não tem esse negócio de dormir, de morar, de atender. É uma casa de passagem, acolhimento e passagem. A pessoa tem um prazo para estar ali. E, normalmente, por exemplo, em Marília a gente não tinha lugar para cuidar deles. Nós não tínhamos a oferta de casa de mulher. Você sabe que não é. É muito difícil ter casa de recuperação de mulheres. Eu estava falando com ela isso ontem. Eu entendo esse chamado, que Deus, né, já puxou a orelha várias vezes, né? Que é com mulher. Né? E a gente acha que pode fugir, né? Mas assim, é com mulher. E eu fico assim, Senhor, mas como é difícil, porque a gente quase não vê casa de recuperação com mulher. Ninguém tem coragem. Mas são poucas. É muito difícil. Não, todo mundo fala, e isso é geral. Ninguém praticamente quer trabalhar com mulheres, porque mulher dá muito trabalho. Eu falei ontem sobre isso. Mulher dá muito trabalho. Abrem-se as casas, sim, tá? Mas logo são fechadas. Porque, além de a mulher dar mais trabalho, há também a dificuldade de mão de obra para trabalhos. Sim. Por quê? Porque a mulher dá trabalho na parte, né? Porque ela dá abstinência, essas coisas. E também, a mulher, muitas vezes, não consegue fazer um trabalho de homem, um trabalho braçal. Aí tem que pagar para pintar uma casa, tem que pagar para capinar, tem que pagar para todos os trabalhos que precisam ser feitos. É verdade. Então, e como vocês mesmos estão dizendo, é difícil achar mantenedores. Mas na questão espiritual... É mais espiritual. É espiritual. Mas é mais a questão, não é nem desse trabalho de manutenção, é a questão de que realmente as mulheres, elas têm mais predisposição de aquela questão da mulher ser muito... aquela coisa da mulher. Não quer receber muito carente, quer receber ordem. Eu já trabalhei em casa de recuperação, palestrando com homens. Gente, e você ter 100, 60 homens e te respeitam. Mas a mulher não. A mulher, se você fala... Ela te afronta. Ela é assim. Eu tenho conversado muito com muitas pessoas e, normalmente, porque não tem? Sempre eu perguntei isso, há muito tempo. Porque a mulher, ela peita, ela é mimada, ela é carente e ela acha que você não pode mandar nela se você tiver menos idade. Você não pode. Ela tem filhos, entendeu? Então, e se você é uma menina que não tem filho nem nada, ela não te respeita. Então, seria o caso da gente tentar, tipo assim, sentar, quem pensa como nós, né? A gente sentar e pedir uma estratégia para trabalhar com essas mulheres, porque a gente precisa de alcançar essas mulheres. A gente precisa de alcançar essas mulheres, né? Eu estou falando essas coisas porque tem 2 pastores amigos meus que fecharam agora por causa disso. Por eles não conhecerem, não conseguirem também esse trabalho. Mantenedores para mulheres. Por quê? Porque as que eu trabalho como voluntárias, só tem uma que eu, de vez em quando, estou lá, que é a Cristolândia feminina. Mas o restante são todas masculinas. E todas elas têm essa facilidade, porque os homens, eles fazem cursos lá dentro. Então, você bota o homem para fazer um pão. A senhora viu que nós fizemos. Mas a mulher, a gente pode também fazer isso. Por exemplo, quando a Casa Refúgio era aqui em Itaguaí, teve uma época, o que eu preciso? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sei se a pastora vai lembrar, eu precisava de máquinas de costura. Aí eu saí pedindo, tem a máquina de costura que possa, não, está encostadinha, eu saí. Então, assim, a gente tinha, tipo, 5 máquinas de costura, todas usadas, mas funcionando. E eu tinha uma irmã de uma outra igreja que ia lá e ensinava pequenas costuras. Eu tinha uma amiga que era de uma outra igreja,
mas ia lá, que era psicóloga. Uma vez na semana ela estava lá sendo atendendo. Eu tinha uma outra, a Ju Calmeirão, né? Que trabalha doceira, ela ia lá uma vez na semana, ensinava a fazer bolo de pote, maçã do amor, bombom, aquelas coisas assim. Para quê? Para que trouxesse aquela mulher que precisava de trabalhar, aprender um ofício e em casa mesmo. Né? A gente fazia dessa forma. E assim a gente ia fazendo. Foi feito até onde deu. Mas eu acredito que se a gente pudesse se unir, mas não é se unir, irmãos. Unir, a gente é unida. Se a gente tivesse, assim, pessoas que entrassem financeiramente. Mas essa é a parte que ela está falando. Ela está falando. É a mais difícil. E ele faz a parte, tanto a parte como mulher, igual eu estava falando, tanto da parte, vamos dizer, fazer um pão, uma coisa que mulher faz, mas também faz a parte braçal do homem. Mas você chega ali no Jovem Abenese, todos os dias você chega lá, os meninos estão pintando a casa, você chega lá, sempre tá impecável. Se você ver a coisa sim, não foi lá onde eu fui? Foi no 50, quilômetro 50 aqui Sim. e tal. Eles estão sempre pintando, eles estão limpando, como é que se diz? Eles têm um açude, tá limpando um açude. É que nem... Eles estão fazendo a parte tanto de mulheres... eu entendi o que você está Entendeu? falando. Agora, É outra coisa. Mas a Casa Refúgio, o que a sugestão da Casa Refúgio não é moradia. É casa de acolhimento. É casa Então, de assim, acolhimento, é passagem. tipo um jardim de fazer uma creche. Sim. A mulher viria tal hora, fica trabalhando agora. Mas o que é a Casa Refúgio? Qual é a proposta nossa? A nossa é assim. Nós temos várias vertentes para ajudar a mulher. Por exemplo, essa é a parte até mais importante. Não é a mulher só que está envolvida com drogas. Principalmente é o seguinte: a mulher que está envolvida com drogas, a gente vai trazer, se ela mora longe, tipo lá. Agora nós estamos em Campo Grande. E aí tem a Clínica das Almas, que tem a parte feminina e tem a parte masculina. Aí lá em Marília, que é o nosso maior reduto, porque temos muitas mulheres em Marília e não temos lugar para levá-las. Aí o que a gente faz? Por que a gente foi para Campo Grande? Porque tinha que ter uma casa de passagem. E aí a Daniela falou sobre isso, e nós oramos e entendemos que era Deus que estava, e foram várias coisas que Deus abriu para poder ir para lá. Aí o que acontece? Quando chegou lá, quando a menina vem, a mulher, essa menina, sei lá quem é, ela vai ficar uns dias na Casa Refúgio até que a gente leve a documentação, sabe? Faça aquela transição. Então, normalmente, isso demora uma semana. Aí tá tudo pronto, a gente já traz com tudo pronto, mas aí ela vai lá, escreve, entendeu? E leva o que tem que levar nessas clínicas, nessa clínica da alma não precisa dar nada. Só tem que dar uma taxa, mas a taxa não é nem para ela. É tipo assim, se ela quiser desistir, e se ela mora lá pro lado de São Paulo, ela já tem um dinheiro para comprar passagem para voltar. Entendeu? Aí a Casa Refúgio faz essa transição. Sim. Outra coisa, porque a Casa Refúgio existe. Muitas mães vêm dos interiores e não tem aonde ficar. É verdade. Aí, a Casa Refúgio serve como acolhimento, passagem, para essas mães que vêm visitar. Até outro dia nós recebemos um pedido de alguém do interior, de Mato Grosso do Sul. Nem acabou nem acontecendo. Mas o filho está internado lá na Clínica das Almas e a mãe perguntou, alguém entrou em contato se a Casa Refúgio poderia recebê-la. Ela ia ver o filho, ia passar uns dias para fazer mais do que uma visita para o filho. E assim, com certeza. Então, mas ela nem veio. Então, fazemos isso também. Até Entendeu? porque é interessante, porque, assim, por exemplo, nós estamos aqui falando de fazer missões, mas acabou nós estamos entrando em clínicas, né? Clínicas aqui, de recuperação. E assim, é interessante porque aquela pessoa que está na clínica internada, ela está sendo tratada. Mas eu já tenho assim, outro projeto assim, na cabeça, assim, cuidar da família.
Também. Porque a família precisa ser Mas tratada isso para também, receber. mas isso também faz parte. Sim, para A Casa receber. Refúgio faz a mesma Faz coisa. isso, para receber aquele filho, aquele marido agredido. A igreja, a né? igreja, É a igreja, né? filha de Sara, Casa Refúgio é a A igreja. igreja. Aí a isso. gente faz isso também. Tanto que em Marília, a Daniela Cristina cuidava direto de família, onde a mulher, porque tem mulher. Então a Casa Refúgio entra. A mãe, que era. Todos os filhos eram, se eu não me engano, eram 5 filhos, todos envolvidos com droga. Viu? Alguns viviam Essa na mãe rua, precisa de de amparo. apoio, de amparo. E a Daniela, às vezes, ela tinha ou tem o marido, essa vizinha da Casa Refúgio, mas o pai, o marido, eu não me lembro se ele era envolvido com algum tipo de, não sei se álcool, não me lembro. Mas ela ia para lá dormir com aquela pessoa que era de idade e ela estava muito esgotada. A Daniela ia para lá, fazia comida para ela, sabe? Já, às vezes ela levava pronto da Casa Refúgio. Então era isso. Aí outra coisa também que a Casa Refúgio faz por exemplo, a mulher, a menina estava na recuperação, né, de drogas. Aí o que ela fazia? Ela ia sair de lá e ia voltar para casa. Volta para casa. Então, a Casa Refúgio é para acolher essa menina que saiu de lá e não sabe o que fazer. Entendi. Entendeu? Mas precisa estar Aí preparada. precisa estar, entendeu? Né? Aí dá um suportezinho, pelo menos por um tempo, por uns dias, e a gente pode entrar em contato sobre trabalho, sabe? Sobre trabalho, sobre o que fazer. Se essa pessoa tem filhos e não sabe o que fazer, a gente tem que procurar, pelo menos, ela ir levar bolsa de alimento. Alguns kits básicos, né? Eu achei bonito o trabalho, depois comecei a fazer esse voluntariado na Cristolândia masculina. Sim, fala um pouco pra gente. Eu achei bonito o trabalho que a missionária Graça e o pastor Luzimar faz lá. É isso aí. Eles acolhem o dependente químico, trata o dependente químico como se fosse ali uma família deles, né? Ali dentro eles estudam, eles têm curso. Esse ano mesmo, se eu não me engano, acho que foi 6 ou mais que saíram dali com seus diplomas na mão, no ensino médio. Eles têm ali, tem voluntários que vão ali, dão aula para eles. Tem até a missionária Mima, que é uma das professoras, poxa, tremenda mesmo, que é a que mais ajuda a missionária Graça ali. Então, eles saem dali com estudo direcionado. Eles têm um amor tão grande que eles procuram aonde... Um curso profissionalizante, né? Com um curso profissionalizante, eles saem com um emprego. Eles fazem a ressocialização com a família. Sim, que é muito importante. Tem a consagração na igreja aos sábados, que a família vai, participa, e eles vão ali, ó, fazendo a família se juntar novamente. Quando eles saem dali para o lar deles, aquela família que quer abraçar novamente, leva para casa, mas já vai com trabalho. Eles vão já com trabalho, com estudo, com tudo bonitinho. E quando a pessoa é de outro lugar, como tem daqueles mesmo que estiveram lá no nosso último evento, eles têm 3 ou 4 que vão sair agora, que são de fora, mas não vão voltar para o seu estado de origem. Sim. Eles já vão sair com a casinha, mobiliado, com aqueles móveis, o essencial. É algo bem organizado. Também pegam o dependente químico, trata ali, depois vai lá. Não tem como, tem trabalho completo. Só que tem muitos lugares que nós temos que fazer. Mas o que acontece? A gente entende que nós, como igreja, nós precisamos investir mesmo, porque é alma. Fazer acontecer. Porque se você quiser, você consegue. Não, e ele já sai, Renata, eu achei lindo que ele já sai até com a igreja. Sim. Ele já sai, a pastora, a missionária Graça e o pastor Luzimar já vão na igreja próxima, onde eles vão morar. Para saber, para ele poder ser encaminhado. Um pastor que esteja responsável para estar acompanhando eles e dando
ali um retorno para eles, como que está a caminhada, como, entendeu? É maravilhoso. Então é tão bonito que até isso eles se preocupam. É tipo assim, Mas, Eliane, sabe o que é isso? É que é a Junta de Missões Nacionais, que é o centro. Porque a Junta de Missões Nacionais, eu fui missionária de Missões Nacionais, eles fazem de tudo. Eles têm o trabalho dos batistas. muito organizado. O Eu já fui o também, trabalho já dos trabalhei batistas, com das eles. missões nacionais. É um trabalho maravilhoso. Eu trabalhei anos, né, com missões nacionais e a gente conhece, a gente sabe. É um trabalho super organizado, tem começo, meio e fim. Muito. Não fica nada a desejar, não fica no caminho. E o povo batista brasileiro, da Convenção Batista Brasileira, é um povo que sustenta, é um povo que chega junto. Eles entendem que missões, se você não pode ir, você doa. Se você não pode doar, você está orando, mas de alguma forma eles estão sustentando, né? Eles estão sustentando. E a gente também entende aqui que nós estamos falando muito de missões nacionais, falamos um pouquinho também, né, lá Até de missões mundiais, né? mundiais, falamos um pouquinho também. É algo assim muito interessante. Missões não é apenas viajar ou ir longe. Às vezes você acha assim, por exemplo, lá na nossa igreja, quando nós fomos fazer a documentação da igreja, colocamos assim, nos é perguntado quando for consagrar o quê? Obreiro, diácono, evangelista. Aí quando foi para o missionário, eu sugeri ao meu esposo, falei assim, filho, não vamos consagrar missionário, não. Aí ele disse, mas por quê? Eu falei assim, eu entendo que o ID é para todos. É para todos. É verdade. Até porque na Bíblia não tem essa função. Não tem essa função. Aí eu falei, na hora que missionário para ficar sentado lá Não, dentro. não. E às vezes missionário, como eu tenho visto, sabe, Renata? Muitas pessoas ganham um nome que não existe. Tipo, não funciona. Títulos que não... Título. Porque sabe o que eu vejo? Sabe que missionário Todos que eu nós vejo? somos missionários. Todos. Senão isso fica bem complicado. O povo já não tem muito essa visão. Então, se você começa a colocar pessoas profissionais, funcionais, o ministério é quíntuplo, né? Apóstolos, profetas, evangelistas já está nos 5. Evangelista já é missionário. Evangelista, pastores e mestres. Aí o povo fica inventando. E a Bíblia diz para todos nós, ela dá uma ordenança. O ID é para toda, a ID é para toda a igreja. Porque olha que fala lá em Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como? Pois invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Foi aí que nós começamos com o projeto Pés Formosos. Aí vem lá Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos, a prisão dos presos, e por aí vai. Então, assim... Essa era a missão de Jesus. E aí, mas dentro dessa missão... A partir do versículo 4 vai falar que nós temos a mesma missão. Sim, porque ele fala no 2, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia, né? E começa. Porque aí era uma figura da unção que Cristo receberia. Sim. Né? A função dele. Mas, a partir do versículo 4 vai falar de todos nós. Vê aí. Agora começa, no 4 começa nós. Vê lá. Mas aí, para mim só não perder o raciocínio aí, quando eu cheguei em Mateus 28, 18, fala, e chegando-se Jesus, falou-nos dizendo, e me é dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E a gente percebe que o Senhor fala também para ir de 2 em 2. A gente nunca ir sozinho, né?
É porque não é bom, né? Não é bom. Mas o senhor não falou, não é bom que esteja só? Só. Não tá falando só de mulher e de marido, Não é só sobre isso. Não. Não, em todas as idades. Nós ontem estávamos também conversando sobre É, isso. sobre Não é isso. bom que nós estejamos só, aquilo ali é no É. sentido geral. É no sentido geral. Mas, Renata, você estava falando aí sobre o 61. Aham. Continua. Olha, quem Já está achou com em 71? Não, eu só... Não, eu abri só esses versículos. É porque, mas olha que coisa linda que ele fala ali, o mesmo Tá aí aberto, ministério. então? Não. É, Isaías 61. O mesmo ministério de Jesus era o ministério da igreja. Aí ele fala assim, porque ali o profeta está falando, pois o Espírito de Deus está sobre mim. Ele está fazendo uma profecia acerca do Sim, do Messias. Messias. E aí, quando chega no versículo 4, fala assim, restaurarão as cidades antigamente abaladas, Sim. destruídas. Exatamente, você vai ver. Aí, a partir do versículo 4, na primeira pessoa do plural. No começo, está falando de Jesus. Era a figura de Jesus ali. Mas no versículo 4 começa a falar sobre nós. Nós vamos restaurar. Nós vamos libertar. A mesma coisa. É isso que A missão é a mesma. E a gente... maiores. E a gente fica pensando, Jesus fez, essa palavra que você acabou de usar, e o próprio Jesus falou, vocês vão fazer obra maiores. Aí você não, mas eu Não gente, tenho não capacidade. É isso, quem te capacita é o Senhor. E outra Quem te dá a coisa, posição é o e Senhor. outra coisa, né, Renata? É para todos, o ID é para todos. É para Então, todos. não tem quem esteja pronto, não tem que ir para uma faculdade teológica, não tem, gente. Não tem. Eu acho bonito aqui em Atos 1:8 que diz assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até o fim da terra. Então, Quer você dizer tá... que todos a nós mesma coisa. recebemos A mesma coisa. A mesma coisa. Exatamente. Então, o Espírito que estava sobre Jesus estava sobre aqueles que receberiam o Espírito Santo. Então, por isso que eu não falei com muita propriedade, eu me ungiu, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. E quando a gente fala assim sobre não precisa de uma faculdade, no sentido de que, para você descobrir qual é o seu chamado. Né? Não. Agora, é claro, se o Senhor... A nossa cidade de Itaguaí é o celeiro missionário. Talvez você não saiba, mas como tem missionário enviado. Agora mesmo nós temos os DAs. A Thaís está lá, acho que é em Tóquio, no Japão. Está lá. Olha aí que coisa mais linda. DA. Mas você Todo já mundo pensou? está lá. E aqui tem muitos missionários. Então, o que acontece? É óbvio que se você tem um chamado, você sente no seu coração para você ir lá para a Afeganistão, é claro que você não vai pegar a tua malinha, vai comprar uma passagem e vai para lá. É diferente. É diferente. Você vai ter que ser preparado, você vai para um local É diferente. aonde você vai preparar. Se você sente que o seu chamado É para ir para fora, né? Agora, aí você vai aprender a cultura do lugar, Vai aprender. para um trabalho mesmo, para um seminário teológico. Sim. Vai estudar missões. Tem muitos lugares que Vai aprender a cultura dos povos. os povos. Mas se é em Mas o Jerusalém, Jerusalém? Não. amor, vai para a fila do mercado, vai para a fila lá no do banco. banco, vai aonde você estiver. Aliás, Jesus chama. Todo mundo sabe dizer Jesus chama. aliás, é a nossa missão. É a nossa missão. A missão Acordando de manhã, A maior- na nossa casa, nós já estamos já. e a maior missão da igreja, gente, é pregar É uma atitude de evangelho. missão, é atitude diária. Nossa casa, É, no trabalho. Nós Você acordamos falou de no começo. Nós já chegamos para um vizinho, comprado pão ali. Sim. A gente, bom dia, que a gente dá com carinho. Nossa, Mostra faz aquela diferença. E outra coisa, acompanhado de oração. Isso. Por exemplo, eu tenho um ministério do Uber, desde quando eu comecei a andar de Uber em 2017. Eu estava É. contando Né? com ela. Eu tenho um ministério do Uber. E eu fiz isso lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quero nem saber. Eu fiz a mesma coisa lá até em Guiné-Bissau, só que na época não era Uber. Na época não tinha nem Uber. Eu fiz isso lá com um muçulmano.
dirigindo e o carro, oportunidade que e Deus o deu, carro né? cheio. E ele falava português, porque muita gente não fala. Eles falam português, mas eles falam mais o crioulo. Mas esse garoto, ele era um homem já. Mas aí, voltando aqui, por exemplo, antes de manhã, quando eu saí de casa, de manhã, antes de sair de casa, eu falei, Senhor, eu sempre me revisto de toda a armadura e falo, Senhor, eu falo, bom dia, Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, vamos fazer tudo junto hoje, né? Tá negócio fechado? Eu falo assim, sabe? A primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Ai, Espírito Santo, não posso fazer nada. E hoje, aí eu falei para ele hoje. Hoje então, Senhor, que eu vou andar muito de Uber. Eu preciso do Senhor para ir para tudo quanto é canto. Mas aí, agora, nesse último momento, eu percebi que o motorista do Uber, eu percebi ele assim, muito irritado. Não, muito legal, muito joia. Uma joia. Só que eu percebi ele assim, um pouco tumultuado, sabe? Mas aí, no final, eu já entreguei mais de 150 evangelhos de João em Uber. Sabe? Alguns deles já oraram comigo na porta da minha casa, confessando Jesus. Alguns já pediram. Eu viajava o tempo todo, eu vou jogando a semente, né? Eu vou falando, parará, aí um dia, não sei o quê, até chegar no ponto, né? Aí teve um que eu viajei o tempo todo de Campo Grande a Jacarepaguá, falando, primeiro que eu percebi, ele falou. Alguma coisa que aconteceu que ele falou que ele era. Estava afastado da igreja. Quando fala desviado, eu já sei logo que é assembleano. Uhum. Porque ele tem uma certa nomenclatura, né? Aí mas um menino maravilhoso, o David. Denis, eu oro por ele até hoje. E ele me contou a história toda. E quando eu cheguei na casa da minha irmã, lá na Silvia, ele falou, pastora, você pode parar um pouco? A gente pode parar aqui e você pode orar comigo, conversar mais um pouco. Eu posso abrir meu coração para você? A sede, desejo de ouvir. E ele era líder na igreja, ele cantava em ar livre, ele falava, pastor, eu era assim, dedicava na igreja. Mas ele era um bom homem ainda. Mas aconteceu um problema lá com a família, que ele se aborreceu e saiu da igreja. Mas naquele dia ele pediu, eu orei com ele, eu falei, Denis, hoje acaba, tá? Acabou o seu tempo fora da igreja. Você é um homem de Deus, Denis, tem um chamado. E ali ele orou, sabe, comigo. Então, tem vários casos. Depois disso, eu peguei o número tem várias dele. oportunidades. Várias oportunidades. Né? E tem muitos casos de jovens que voltaram para Cristo, de jovens que confessaram Jesus comigo no carro, parava na porta da minha casa, aí eu vinha falando, chegava na porta da minha casa, eu falei, bem, eu já vou sair, então eu posso orar com você para você confessar Jesus? Você quer orar comigo? Aí ele disse, agora? Eu falei, só tenho agora. Nós só temos o agora. E eu falo assim, nós só temos o agora. Nem o hoje mais você tem. Até o que vai vir você não tem. Né? Aí ele, então eu quero. O nome dele, Vinícius. Eu nunca mais me esqueci. Tem uns 3 anos. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Você não pode, gente. Perder a oportunidade. Deus vai cobrar, vai requerer das nossas mãos. Isso é fazer missão. Isso é fazer missão. Gente, né? agora... Ou tipo assim, eu falo, para você eu falar, para mim não falar. Não, não pode. Quem sou Não pode. Quem sou eu para julgar? Quem somos nós para julgar? Temos que falar. Nós estamos aqui como boca de Deus na terra, vamos falar. Agora, a igreja parou muito de falar. Gente, ontem estava falando muito sobre isso. Nós fomos tomar um café da manhã e nós conversamos muito. Aí, sentindo essa falta de missões a igreja parou. A igreja parou de pregar. A igreja parou. Eu não sei se você reparou, a Eliane já reparou, mas eu tenho falado muito uma coisa aqui, de vez em quando porque desde 2023, final de 2023, que Deus colocou um incômodo, eu tô meio chata. Num bom sentido, mas eu tô meio chata. Tô meio chata porque eu falei sobre ficar em 4 paredes. Tá. Eu posso falar? Falando isso aqui para poder, as tendas que a gente tem lá, a gente
Não, Renata, Na eu não rua. aguento mais, Renata. Não tá contando também, não. Renata, eu tô falando para todo mundo. Você não já reparou, não? Sim, eu já vi, já. Já observou, né? Gente, eu não aguento mais. Não fale comigo mais de quatro paredes. Eu não aguento. Porque, assim, Eu- os doentes precisam vir. E os doentes não estão querendo entrar Outra dentro da coisa, igreja. mas, gente, Tanto escândalo Mas pra a caramba. ordem não foi Então, vir. a nossa a ordem é Ir. ide, pregar A evangelho. ordem não é Então, vai lá e diz para eles nós virem. precisamos sair das quatro paredes, do conforto do ar-condicionado da igreja impecável Uhum. e começar a ir para a rua pregar o evangelho. Eu estou muito enjoada de Mas quatro hoje, paredes. graças a Deus, Deus tem feito isso. Vocês, como pastores, como pastoras, vocês estão sentindo esse grito e eu tenho visto isso em alguns pastores. Do Sim. lado da minha casa mesmo, tem a igreja Atos 2, eles estão recebendo lá 10 missionários da Jocum Oh, que glória a Deus. e através desses 10 jovens, são 10 jovens que vieram dos missionários de Jocum. Um é o filho do pastor da igreja, que está lá, já saiu até do Brasil. Lembra Nós que eu te estávamos pedi, orando né? por ele. E pedir ajuda a Lembra, vocês, lembra, não lembra a passagem sim. dele? Ele foi para fora do Brasil Sim, para poder fazer o prático. eu lembro. E eles estão fazendo prático aqui. Mas sabe, Eliane, eu glória a Deus por isso. Mas da igreja. Não precisa Mas de aí- missionário vir para mas eu cá. tô dizendo só que o que acontece, Mas pastora? Os que estão aqui eu não estão orientando, Deus ir. vai trazer. eu estou entendendo, mas isso está me dando agonia. Ele, Porque o tempo está passando. ele foi para Jocum, como ele faz o prático lá, ele trouxe agora esses 10 jovens. Não, pra é fazer o prático ótimo, aqui. maravilhoso. A senhora, o que a senhora acha? Dentro da igreja, ontem foi o culto de jovem, a igreja encheu, lotou, Glória a Deus. entendeu? Então, os jovens estão se vendo deles. Até Então, porque está a cada um Deus vai dar uma forma, uma estratégia É. de trabalhar. Só que nós não podemos É isso que eu descansar. estou dizendo, mas é pelo Mas menos que as não pessoas pode estão começando descansar. a sentir esse desejo Mas não também. é, sim, mas sabe quem é que está mais sentindo? Sabe quem mais está sentindo? Glória a Deus, são os jovens. É isso que eu estou dizendo. Que não tem ranço, Não. que não tem mau costume como a gente, É isso que eu estou falando. como os mais velhos. Esse sangue jovem. Gente, eu mesma, os trabalhos que eu faço, desde que a Renata me conheceu, eu sempre fiz esses trabalhos, né, Renata? Não é eu não faço um trabalho denominacional. Não, eu Ah, sou nem da eu, Assembleia viu? de Deus Há muito e faço tempo. esse voluntariado por missões, que é da Batista. Né? Até porque placa de igreja não vai para o céu. Até porque então, isso eu não só- tenho isso. Toda a vida só dividiu. Exatamente. Está na hora da gente se não unir. soma. Né? É tão diferente. Não é? Ah, Eu Renata, nunca preguei denominação. Você já me conheceu? eu também Não. nunca preguei. Sempre. Eu também não. Quando eu fui para o grupo com vocês, né, que eu conheci as filhas Filha de de Sara, Sara. eu não perguntei se tinha alguma Não, denominação. Graças a Deus que nós somos Não é? Somos- tudo quanto é lugar. Não. Todo pastor me pergunta, mas é de que igreja? É. De que Isso, qual a denominação? denominação? Ela fala, não tem Nós denominação. somos não mulheres falo. que Somos de entenderam, Cristo. somos que se posicionaram e É. entenderam o seu chamado. Nós somos chamados, Mas- nós somos seguidores de Cristo. Mas o A grupo, igreja é de Cristo. o grupo que nós fazíamos esses trabalhos sempre, que foi até iniciei com meu pai na fé, pastor Luiz, que hoje está cadeirante lá em Angra, mas é um homem que mesmo na cadeira de roda, ele está ali, as pessoas ligam, ele liga para um, Não liga para prende, outro, se não prende. movimenta. Não. Mesmo. Mas sabe como eu vejo, eu vi e vejo o projeto Novos Ciclos? Uma oportunidade de falar de Jesus. Isso, Porque eu estava é dentro de verdade. casa sem poder caminhar, sem poder fazer esforço, sem poder, vocês sabem. E teve um dia que eu me peguei olhando, o podcast estava até na outra sala, porque o ar-condicionado estava de frente. Eu olhei para um lado e para o outro e falei assim, Jesus, tu é muito bom. Sentada, com o microfone, um ar-condicionado roncando na minha cara para me fazer respirar melhor, podendo falar do seu amor, Amém. aonde eu não Aleluia. posso ir, que as minhas pernas não Glória me a suportam Deus. mais subir uma ladeira tipo, de comunidade, aquela coisa assim. O desejo E- que o e, coração Senhor, nos concedeu. A minha voz está ecoando, pode chegar, Verdade, a nossa voz. verdade. Então a gente vê como Deus, ele trabalha, como Deus nos envia de maneira simples, mas poderosa. Não importa de que maneira seja, né?
Importa que ele envia. Que é, Agora, que foi você- ele que enviou, Mas né? ele envia, mas a gente tem que obedecer, Sim, né? A gente tem que obedecer. É muito necessário. obediência Obedecer não tem como, gente. pra... Tudo na vida cristã, se não obedecer, não É tem verdade. cabimento você seguir a Cristo. Verdade. Você só segue pela obediência. Mas é como eu estou dizendo, nós somos de outra geração. Então eu só via mais pessoas da nossa geração. Isso é difícil ver um jovem nesses trabalhos. Não é? Não, Vocês- na minha época, gente, vocês são jovens. Eu tenho 58. Na minha época, os jovens chamam É, muito mais. Resultado. 72. Mas eu Resultado. estou dizendo, só que quando eu já me converti, já conheci Jesus com 32 anos. Então, eu já vi, vocês já estavam há muito tempo. Mas Quando eu, é que então, comecei nem a fazer esse falo. trabalho, as pessoas tudo abaixadas da minha idade. É, Trabalhávamos juntos. Mas então, E hoje não, hoje eu estou vendo, gente, que coisa mais linda, esses jovens se movimentarem, esses mas na jovens... minha época de jovem, eram os jovens que também saíam É. para a rua. O jovem da minha época, das igrejas onde eu participava, era jovem de ir para as praças. A gente É. queria Não era fazer, a idoso, gente não. lembrava que a gente queria fazer cestas básicas, assim, a gente fazia um panelaço. Aí o Jonathan, que é o proprietário do podcast, ele gravava, fazia aquela gravação com a voz, aqui é a juventude da Segunda Igreja Batista, e nós estamos aqui recolhendo alimentos para isso, isso, isso. E aquela época de jovem, a gente atrás batendo panela, não disse, Pedro? E o carro, a caçamba do carro, gente, pegou muito alimento. De noite nós colocamos todos os alimentos assim em cima do altar. Foi muito. Os jovens. A gente tentava na minha mostrar época para a também, igreja né? que a igreja precisava se movimentar. E está retornando isso, né? Porque Mas os jovens estão se adultos movimentando também muito. chegavam juntos. Sim, Tinha muito adulto, mas era a juventude da minha era a época. juventude, a minha Era também era a juventude. juventude lá nos idos de 1900 e misericórdia, vai. Da misericórdia, 70, que eu era garotinha. Felizmente eu não participei. Não, aí, Eu era aí, 60 aí, né? Eu nasci em 67. Então, mas eu era garotinha. Quando eu vi os jovens da minha igreja Sim. fazendo tudo, indo atrás dos perdidos, eu tinha 7 anos. Mas hoje em dia também existe um trabalho com a terceira idade, que a gente tem visto aí em algumas igrejas. É. Ó, tá Que tem a perdendo ver- não, tá? Agora, só que essas coisas, tudo, aí eu entro para falar o seguinte: a igreja precisa entender que nós não temos. Uma coisa que me incomoda às vezes: tem crente, muitos irmãos ficam esperando um programa da igreja. O programa quer dizer, se a igreja não tem programa Isso. de evangelismo, Ele não faz. ele não é evangelismo. É. Então, como? Ele E não a Jerusalém? É a igreja local Isso, é. só que faz? E eu? E você? E O que você? você está fazendo? E nós? E você aí? O que você está O que fazendo? você está fazendo? Tá Você tá esperando fazendo seu o quê? pastor, Está esperando o pastor dar um programa, dizer, olha, esse ano nós vamos fazer um ano, esse mês vai ser um mês de evangelismo. Aí você evangeliza, você Cristo vai precisa voltar acordar. e não- Vai ali, ó. Na banquinha ali, compra o folheto. Escreve lá. Jesus te ama. Conta o teu, Né? fala o teu testemunho. Conta o teu. Se Sentou você dentro de uma se- Kombi, em se vez de você- reclamar que a Kombi Sim. tá velha. Tá cheia. Tá certo. Fala de Jesus. Exatamente. Entendeu? Então, É se você. verdade, nossa. Às vezes as pessoas ficam esperando um programa da igreja, é contigo. Quando o Espírito Santo veio, ele veio para a igreja, mas ele veio individualmente. Ele veio e entrou em mim, entrou na Eliane, na Renata, no Pedro que está ali, né? Então, ele entrou em nós. Para quê? Eu costumo dizer. Jesus falou, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Ele estava falando com os discípulos que não eram só os 12. Naquela época, quando Jesus ressuscita e vai ao céu, ele tinha 500 discípulos já. Já haviam cerca de 500 discípulos naqueles dias. Então, ele estava falando para a igreja, estava todo mundo da totalidade. Então, quando ele diz que você vai receber poder, aí eu digo, gente, Deus não desperdiça. Não. Aí o Espírito Santo está fazendo o que na minha gente, ô Eliane? Nossa vida.
Tá fazendo o quê na gente? Cada vida tocada é parte de uma construção eterna. Então, eu preciso entender isso. A cada vida que eu consigo chegar, que eu oro por ela, que eu chego, falo do amor de Deus Dá um por abraço. ela. Às vezes eu preciso falar abraço. nada. Às vezes Eu eu só tenho um abraço. Eu amo Nós, quando abraçar. fazemos evangelismo de também amo 15 abraçar. dias, nós fazemos evangelismo lá perto do mercado. Lá na Reta, na Rua da Reta, que é a nossa igreja. Então tem a Karine, né, que é aquela que faz aquela palhaçaria, né? Então ela fica aquele apito dela, aquele jeitinho dela, com o negócio assim, o carro fazendo assim, Ai, quando que lindo. desce, vem, a gente fala. Que legal. Tem as outras pessoas. De 15 em 15 dias a gente está ali, evangelizando ali. E assim, gente, somos poucos, mas a gente já está entendendo, senão a gente tem que falar do amor de Deus. Jesus está voltando. Então, assim, independente. E outra coisa, a cada vida que a gente vai falando é uma construção eterna. A gente está plantando. A gente lembra, tá... com a palavra do Senhor vai dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Sabe o preço de uma alma? Isso é o sangue de Cristo. Como eu Quanto falei vale? aqui, eu não nasci evangélica, eu nasci no lar espírita. Eu vim conhecer Jesus com 32 anos de idade. Eu era uma dependente química. Eu saí de lá da dependência química, eu tentei várias vezes por mim própria, mas nunca tive força. Então, como que eu consegui? Porque o amor de Deus foi tão grande que usou uma pessoa para vir falar desse Deus para mim, para vir cuidar de mim. Esse meu pai na fé, o Luiz, hoje ele está lá cadeirante. Mas ele está lá falando do amor de Deus. Isso não prendeu. O que prende a gente é a mente. E outra coisa, eu vou te dizer, a vontade, qual o compromisso. Não, e o compromisso. Não, e uma coisa que me chama mais atenção, sabe por quê? Hoje, eu sei que o Luiz, quando ele veio falar do amor de Deus para mim, ele não era um pastor, hoje ele é um pastor, mas ele não era um pastor, ele não era missionário, ele não era evangelista, ele tinha 2 anos de convertido. Mas ele era um novo convertido. Pregar, né? E ele falou do amor de Deus para mim, tá? E ele não me abandonou. Ele ficou ali, olha, ele ia na minha casa. Discipulado, quantas vezes ele chegou na minha casa, eu estava na abstinência, eu dizia para ele, pode ir embora, porque eu desisti, eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de igreja. E ele falava para mim, não tem importância, você não quer saber de igreja, mas eu quero saber de você. E entrou na minha vida, na vida do meu marido. Não pode desistir, gente. Entendeu? Mas por quê? Coisa linda, né? Olha o que ele fez. Ele não ficou pensando, eu sou um novo convertido. Ele também saiu da dependência química também. Tinha saído da dependência química. Mas essa questão, né? O quanto você foi liberto. Eu sei aonde eu estava. Eu sei de onde Deus me tirou. E é isso que eu estou dizendo. Hoje eu tenho muito amor a essa obra por isso. Sabe por quê? Porque como a pastora citou agora aqui, né? Um versículo bíblico que diz como que vai ouvir se não tiver quem fale. Como que vai ter alguém... Parece que estão esperando pelo outro. Ele tinha 2 aninhos só, ele era novo convertido, mas ele foi ali. Um pouco que ele sabia, ele utilizou para mim. E hoje, o porquê que eu, Eliane, vou ficar dentro da minha casa, no conforto do meu lar, sabendo que quantas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Ah, Eliane, mas hoje se fala de Jesus em televisão, em rádio, mas é diferente. É diferente. Mas aí não é. Mas é lá que eu estou dizendo. Jesus quer usar você. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Essa é uma estatística que eu acabo fazendo sempre. Vamos dar um exemplo assim. 10 igrejas em Itaguaí. Não sei quanto tem, mas eu falo 10 igrejas em Itaguaí. Com 200, 300 membros. Já pensou o que essas igrejas fariam se decidisse sair das 4 paredes? Direto. Não é uma vez ou outra, não, é direto. Outro dia, não sei se vocês viram no Instagram, o pastor, não sei se vocês viram,
Os irmãos chegaram para o culto da manhã e ele disse assim, vieram para a escola dominical. E ele disse assim, e todo mundo sentou, não, ele falou, não sentem. Era uma igreja assim, talvez, uma igreja tipo 200 membros, por aí, não dava para perceber, mas era uma igreja numerosa um pouquinho. Aí, não sentem, meus irmãos, eu estava esperando vocês chegarem. Hoje nós não vamos ficar aqui estudando Bíblia. Já deu. Já está na hora da gente botar em prática o que a gente estudou. Aprendeu. A gente passa Fica ano, Gente, vamos estipular quem está chegando. gente, mas Agora. tem que fazer. Pelo amor de Mas Deus. aí quem chegou, que já está sendo discipulado, Já aí, está na hora de 2 anos, ir. Gente, quanto tempo Paulo tinha de convertido? Quando ele foi? Vê lá o texto, fala assim, ó, quando as escamas caem dos olhos de Paulo, que ele se levanta e Ananias o batiza, o texto é bem assim, bem claro. É uma coisa depois da outra. Mas, imediatamente, ele se levantou e foi falar do evangelho. Mais ou menos assim. Você não vê a mulher no poço? Você vê que no instante ela foi e trouxe. Aí depois, quando eles veem que ouve Jesus falar, eles falam para ela: agora não é mais pelo que você nos falou, agora pelo que a gente ouviu. E agora ele vai fazer o quê? A mesma coisa. Então, esse pastor falou assim: já estou enjoado, irmão. Ele está parecendo comigo. Já estou enjoado. Quando eu vi isso, eu ri muito, porque eu já falei isso várias vezes com algumas queridas. E alguns irmãos também. No último evento mesmo, a senhora foi bem taxativa. Foi. Chega. Eu falei, chega. Não quero Não mais. quero mais. Não quero mais saber de 4 paredes. Nós ficamos ali. Aí eu falei, vocês estão aqui em 4 paredes, porque nós estamos... A nossa conferência se chamou Pés Famosos. Né? Estava chovendo Por quê? também. Acabou e nós íamos fazer na praça. Porque depois ia Mas para choveu fazer muito. evangelismo. Mas choveu, não foi? muito. Não foi pinguinho, não. Era muito. E eu fiquei triste por causa disso. Aí eu falei assim... Aí o pastor chegou e falou assim... Até a luz, né? Até a luz. Mas já tínhamos feito, eu falei, irmão, vocês estão aqui para um preparo, nós vamos nos equipar, nós vamos ser estimulados, convocados e vamos sair. Tanto que depois que acabar essa conferência, nós vamos para a rua. Estava tudo certo, muitos evangelhos de João, tudo pronto lá, tudo feito, claro. Aí o pastor, irmãos, cada um, se você é marido e mulher, sai com a sua esposa. Se você é irmão, sai com o seu irmão. Não, vocês vão sair no horário de escola dominical. E vocês só vão entrar aqui se vocês tiverem alguém para entrar, como não crente ou afastado da igreja. Vocês vão ter 1 hora, que é o horário de escola dominical. Vocês vão de casa em casa. E ele falou, eu também vou. E vamos voltar. E não, o culto vai se trazendo algo. Nem que seja uma só. E se você não conseguir trazer, você vai ter o tempo, você vai pregar. E aí você traz no culto da noite. Minha filha, quando acabou o período de 1 hora, todo mundo voltou. Que ia entrar no culto. Cada um, a maioria, não trouxe só um. Às vezes teve gente que trouxe famílias inteiras. Mas, assim, sabe o que aconteceu? Muita gente se converteu, ele pegou a mensagem evangelística. Mas eu não sei se vocês têm se deparado também com pessoas que você fala, você mostra isso tudo. Lá atrás eu já fiz muito. Renata, mas hoje, gente. Mas, gente, o povo parece museu, que né? O cristão não tem aposentadoria. E parece museu. Vive de passado. Lá atrás eu podia fazer com muito mais força, com muito mais vigor, mas hoje eu tenho a limitação, mas eu não deixo de fazer. Não, eu não posso, porque senão eu morro. Eu vibrei quando eu vi. Esse é dos meus. Olha, gente. Aí ele disse, sabe o que ele falou? Vocês estão pensando que foi só hoje? Todo domingo a gente vai fazer assim, até o dia que o Senhor me mostrar que a gente pode parar, mas que a gente vai começar outro, ou cada um de vocês vai começar a entender que precisa evangelizar, precisa pregar o evangelho. Gente, leve um visitante na igreja. Conhece ninguém.
Não sei. Eu não mas sei o que está eu entendo que se a gente convidar, pode ser que vá, mas vamos. Não, a pessoa fala, eu não conheço ninguém. Você não conhece ninguém. Você tá assim na terra, você não conhece, não tem um amigo, não conhece ninguém. Mas a maioria fala isso. Como não? Como não conhece? Vale para a igreja. Igual nós estávamos ontem também contando para a Renata do dia desse evento, quando eu vi aquela chuva de aquela chuva, nenhum Uber queria aceitar. Porque não conseguia. Mas líder sempre sai por último, né? Mas quando o Uber aceitou, daqui a pouco ele parou o carro ficou parado. E Deus falou no meu coração, manda uma mensagem para ele. E eu mandei uma mensagem para ele, boa noite, estou aguardando o senhor, tá? Estou aqui no colégio e tal. Ele foi, daqui a pouco ele veio. Quando ele veio, que eu entrei no carro, perguntei a ele. Eu falei, o senhor não iria me buscar, né? Ele falou, não. Porque eu não sou daqui, eu moro em Caxias. Quando eu fui ver que a senhora vai para Itaguaí, é muito longe para mim. Ai, meu Deus. Vai ficar muito longe. Mas tinha quando a senhora falou, me deu uma boa noite, eu senti impulsionada a ir buscar a senhora. E viemos de lá conversando. A mãe é missionária, a mãe ganha várias almas para Jesus dentro das comunidades. Olha! E ele nem cristão era. Entendeu? Mas pode falar do amor de Deus. Isso que eu estou dizendo, porque muitos também acham que você só tem que falar para aquela pessoa que não tem parente, não tem ninguém. Não, gente. Os bebês doentes. Eu não importa na onde ele está. Ele falando para mim, a mãe é cristã, a mãe é missionária há anos. Mas ele falou, irmã, ninguém nunca falou para mim como a senhora falou. Também a gente ouve muito isso. Porque mas é isso, o pessoal fica investindo no de fora, mas está a maior Jerusalém. A Jerusalém começa ali. Missões, o amor para missões tem que começar dentro de nós. Começou dentro de nós. A luz expandiu. Gente, com certeza. Não tem como, se você está no breu, no escuro, acender um palito de fósforo, vai iluminar tudo, vai clarear. Tudo. Então, assim, às vezes também a gente está investindo, se investe muito na igreja, se investe muito para isso, para aquilo outro. E a nossa família e a própria família dentro de casa não consegue ver Jesus na sua vida. Aí também não tem como evangelizar. E às vezes nós também corremos esse risco de eu dizer assim, é filho da Renata. A mãe dele já é pastora, o pai é pastor, por que eu vou falar de Jesus para ele? Mas às vezes ele precisa ouvir de mim. Filho de crente não é crente. E outra coisa, mas o próprio Jesus falou que o profeta não tem honra na sua própria casa. Isso que eu estou dizendo. Não é a honra de nós, às vezes temos essa. Não, é filho da pastora Denise. Pastora Denise faz missão mundial. Eu vou falar para o filho dela já conhece. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Vamos abrir. Enquanto eu estou pregando, às vezes, em algum lugar, que eu estou vendo 4, 5, 3 jovens vindo à frente, e eu olho assim, eu falo assim, aí o inimigo de nossas almas, que ele é sujo, mentiroso, ele tenta falar assim, mas o seu filho está desviado. Tá vendo? Eu falei assim, é por isso mesmo que eu continuo pregando, que Deus cura, liberta, transforma. Porque enquanto eu estou aqui falando da palavra dele, ele está cuidando e está colocando alguém para falar de Jesus. É isso. É isso que eu estou dizendo. Mas às vezes a gente próprio fala assim, não, eu vou falar por quê? Vamos dizer, eu conhecer o seu filho, eu vou dizer, eu vou falar para quê? Poxa, a Renata já é pastora, o Renato é pastor também, e eu vou falar o quê para ele? Mas não, todos foram criados no evangelho. Mas em certo momento querem tomar suas próprias decisões. E é o direito deles. Agora, o nosso direito é continuar falando. Então, mas aí as pessoas às vezes se acovardam de falar, porque diz, não, já nasceu num berço cristão. Já de crente não é crente. E outra coisa, quando a gente se coloca na brecha, Senhor, eis-me aqui. Quando eu saio da minha casa que eu oro, eu falo, Senhor, leve-me e traga debaixo da tua santa proteção, usa-me, Senhor, como instrumento em suas mãos. Aonde quer que eu esteja, o Senhor me use. Como eu conversei com esse jovem, quando ele me falou que a mãe era missionária, eu poderia ter parado ali e falar. Não, a mãe já é missionária. Já conhece, mas eu tenho um propósito. É conhecedora da palavra. Aquela mãe deve estar lá orando, Senhor, como meu filho, usa o deve ter parado de falar
deve ter parado de falar, porque já falou muito e agora só está orando. Aí, tá vendo? Envia o profeta. Exatamente. Envia Eu alguém. falei para ele mesmo, eu falei, vem cá, o que você ainda está fazendo que não aceitou Jesus, que ainda não está junto com a tua mãe, com a sua esposa, caminhando juntos? E comecei mesmo, cheguei para ele, falei já diretamente, quando ele chegou na minha casa, que parou o carro, como a senhora falou. Falou, irmã, obrigado. Valeu a pena essa Pode ser que você nunca fique sabendo, mas A semente foi foi lançada. porque ninguém nunca me falou Dessa dessa maneira. maneira. Já aconteceu comigo também, de às vezes, assim, estar falando do amor de Deus, sentar e conversar assim, rindo, e jovens falarem assim, eu queria tanto que a minha mãe fosse assim, falasse desse jeito. Aí você para e olha assim, apesar que a gente sabe também que tem mãe que fala com todo carinho, fala do jeito que tem que falar, e o filho que é rebelde mesmo. Mas também tem o contrário Que também. não investe. Não investe. Não Investe tem no tolerância. filho da vizinha, investe na igreja. Não tem tolerância. Para os montes, para a consagração, mas dentro de casa. Gente, eu tiro de lição para minha vida. No começo do evangelho, eu, assim, tinha uma consagração ali, eu estava ali, né? Eu queria buscar. Sabe aquela sede com vestido? Sede. E uma vez eu cheguei dentro de casa, eu não sei o que eu fui fazer, que meu esposo falou assim. Ele perguntou alguma coisa, para isso você está indo para as consagrações? Ele também é novo, né? No evangelho. É para isso que você vai, você está voltando nervosa. Aquilo ali, eu olhei e falei, meu Deus. Foi uma vez só que ele falou isso comigo. Isso há uns 28 anos atrás, que nós fizemos agora, vamos fazer 32 anos de casado. Fiz 31 no Evangelho agora, mês passado, nesse mês, dia 21. Então, assim, falei, que isso? Porque eles nos observam, os nossos filhos também nos observam. Claro. Então, por isso que Deus na nossa casa, você não te olha na tua casa. Então te olha. Os meus filhos costumam dizer assim, minha filha, mãe, a senhora é crente mesmo, né? Eu falei, sou. Vai vir aí. Ela falou, mãe, a senhora passa cada coisa, mas a senhora tá ali, né? E era ministra de louvor, de dança. E hoje fica lutando. Mas eu creio que o Senhor, porque eu não gerei filho. Nós não geramos Nosso filho bem para não gerou nós geramos filho para a glória de Para a Deus. glória de Deus. Tanto os espirituais quanto os nossos mesmos. Biológicos. E é desse jeito. Eu só quero dizer só mais isso aqui que eu vou dizer agora, com essa questão de me enjoar, de estar chateada com esse negócio de 4 paredes. No final do ano passado, eu falei para as irmãs, na hora do calendário de filha de sábado, irmãs, nós não vamos ficar fazendo um monte de reunião de 4 paredes. Mesmo tudo bem, o ano passado a gente fez chá a tua mesa cura. Muitas de nós fizemos na nossa casa. Tivemos uma das que se decidiu foi a que fez que era minha motorista de Uber, a Valéria. Ela foi na minha casa e levou uma amiga que estava afastada da igreja, a Paula. A Paula foi no chá, que era para conversão. Ela não foi, porque ela estava trabalhando, mas a Paula foi. Olha só. E nós fizemos aí, no ano passado, Deus já estava direcionando para isso, me dando uma inconformação. Inconformados. Nós temos que nos inconformar com essa situação que a igreja tem vivido. Porque senão, quando é que Jesus vai voltar? Se a igreja, Jesus falou que o evangelho do reino seria pregado e testemunho a todas as gentes, então viria o fim. E o que nós vamos fazer com isso? Todo mundo não quer ir embora, não gente. Não quer a eternidade com Cristo? Não queremos viver a eternidade com Jesus Cristo. Então nós temos que povoar o céu. Vamos povoar o céu. Essa é a palavra. Aí, quando foi no final do ano, nós fizemos o calendário. Gente, olha, por mim, nós só vamos ter uma programação de 4 paredes, que vai ser a conferência. Se vocês quiserem fazer outra coisa, é com vocês. Por mim, nós fazemos pés. Aí Deus tinha me dado essa visão de pés formosos. Por causa desse versículo que você leu aí. E aí, que é uma menção de Isaías, né? Aí eu falei, gente, Deus até colocou na minha mente o nome.
Pés Formosos. Gente, mas tem sido uma experiência incrível. Nós fizemos 4 Pés Formosos. Que lindo, 4 né? Pés Formosos. Foi Eu tremendo. Também, Foi fico tremendo. parabéns. Tem nós tivemos aquela irmã, aquela que nós encontramos no Parque Oeste, a Janete, que está colada comigo. Bênção, né? Ela está coladíssima. Ela hoje, ó, irmã, Pai do Senhor. Aí ela era uma afastada do Evangelho. Ela evangelizava, ela pregava o Evangelho, mas ela tem uma história trágica. Eu nunca vi falar dela, só depois dali. No dia que a gente foi no Parque Oeste, a gente estava reunida assim, que o pastor Eric tinha, todo mundo já tinha evangelizado no Parque Oeste todo. Nós entregamos cerca de 150, 200, cerca de 200 evangelhos. João. Aí ficamos, quando terminou, viemos para. Aliás, nós não entregamos o Evangelho de João porque não chegou a tempo. Fizemos com folhetos. E aí, todo mundo distribuiu, nós tínhamos bastante folhetos, aí distribuímos tudo. Quando voltamos, aí estava todo mundo reunido assim, cantando, louvando, e o pastor Eric pregou, e ela estava deitadinha antes disso, né? Antes do pastor pregar, ela estava deitadinha lá perto de nós, assim, numa grama, com um boné aqui assim. E eu estava olhando em volta para ver aonde que eu podia ir para ver alguém que precisasse de Jesus, né? De falar do amor de Deus. E eu olhando, eu sentia o Espírito Santo falar para mim, olha, vai ali. Aí eu voltava assim, continuava conversando, não tinha pregado ainda não. Aí não estava pregando ainda não, o pessoal estava chegando, né, da colheita. Da semeadura, aliás. Aí eu olhava, aí eu voltava a olhar e Deus falava, vai ali. Aí eu fingi que não estava ouvindo, né? Coisa feia. Aí, Mas acontece. mas eu estou dizendo sério, né? Aí eu falei assim, Senhor, ela está ali tão quietinha, com aquele negócio como se ela não está querendo que ninguém veja. Eu entendi que ela não queria que ninguém a visse. Uhum. Mas eu falei, aí o Espírito Santo falou para mim, quem mandou ela ficar perto de você? O Espírito Santo falou para mim, mas você não acha estranho que ela está vendo aqui um movimento de gente com Bíblia, com folheto? Você não acha estranho, não? Você já está cantando e ela está ali? Aí eu falei, tá bom, Senhor, vou lá. Peguei um negócio aqui com a minha irmã, tem folheto aí ainda? Me dá aqui. Aí a pastora Neila tinha levado um, que era a semana É muita informação. É muita coisa, é. Aí agora eu não me lembro, é a semana de outubro. Foi outubro. Outubro não, foi setembro. Foi aquela, setembro amarelo. Isso. Aí a Neila tinha levado uns folhetozinhos de 100, ela levou 100 com um chocolatezinho, balinha, sabe? Aí eu peguei, me dá aí, tem ainda aí, eu só quero um. Aí cheguei lá e falei, oi, tudo bem, né? Aí ela estava de óculos e ela fez. Aí eu, sabe por que eu estou aqui? Desculpa te incomodar, o teu descanso aí. Ela, tudo bem. Eu disse, sabe o que é? Eu fui obrigada a vir aqui. Ela achou tão interessante. Eu falei, você acredita que eu fui obrigada a vir aqui? Ela franziu assim a testa, eu falei, Deus, falei para ela, Deus me obrigou. Aí ela ficou logo assim, sabe? Deus me obrigou a vir aqui falar contigo, porque ele tem algo. Você sabia que Deus te ama? Não, foi assim que eu comecei. Falei, oi, tudo bem? Meu nome é Denise. Você sabia que Deus te ama? Aí ela fez assim, aí eu falei, porque ele me obrigou a vir aqui falar com você. Aí ela riu, ela deu um sorrisinho. Aí tá, concluindo, para não ficar falando muita coisa. Aí eu falei para ela, você conhece Jesus? Ela, conheço. Eu conheço Jesus de andar com ele. Eu andava com ele. Ela disse, eu andava com ele. Eu vivia com ele. Ótimo. Nunca deixei de estar com ele. Mas tem um tempo que eu me afastei. Sei o que, aí
Eu falei, mas então, mas é muito forte, sabe? Qual o seu nome? Ela, meu nome é Janete. Janete, Janete, olha só, foi muito forte que Deus, ele falou para mim que eu viesse porque você era preciosa para ele, que você, ele brigou comigo, porque eu estava fingindo que eu não estava ouvindo. E aí, resultado, quando ela foi, aí começou a mensagem, aí eu falei para ela, você quer ter um encontro com Jesus? E ela, assim, então você quer ter um reencontro com Jesus? Então hoje pode terminar essa sua fuga, né? Essa sua não estar mais vivendo esse tempo. E aí você, hoje pode terminar isso. Mas eu não cheguei a fazer para ela confessar nada. Naquele momento não. Aí eu voltei, eu falei assim, mas vou orar por você. Aí eu orei com ela, posso orar com você? Claro, aí eu orei com ela, né? Apresentei ela diante do Senhor. E aí eu voltei para lá. Falei, continua aí, fica aí tranquila. Eu voltei, aí o pastor ia pregar. E o pessoal começou a cantar, e aí eu vim para cá, eu vim incomodada. Eu falei, de novo, o Senhor falou, vai lá e chama para ela vir para cá. E eu voltei lá, falei, Janete, você não quer vir comigo não para aquele meio ali? Ela ficou assim, né? Bora. Aí ela me deu a mão, levantou. Aí eu peguei, falei, vambora, Janete. Aí peguei, fui para lá. Quando chegamos lá, ela estava assim, sabe? Ela ficou, e deu aquele, ela ficou assim, me abraçava para ir embora, Janete, sei que. Ela estava na casa de uma amiga, ela mora numa garça. Aí ela estava na casa de uma amiga em São Cristóvão. Eu só soube que essa amiga era uma mulher de Deus, porque eu estava lá no Parque Olímpico e eu me encontrei com ela. Ela pensando que a programação era no domingo, mas era no sábado. Sim. E aí, mas depois daquilo, era uma mulher de Deus. Quando ela me viu lá no Parque Olímpico, a Ana Paula, ela me abraçou muito, chorou muito. Falou assim, eu estou glorificando a Deus pela tua vida, pastora, porque a história dessa mulher mudou. Depois disso, glória a Deus. Mudou a história dela. Você conhece a história dela? Eu conheço tudo a história dela, que ficamos amigas. Ela falou, minha amiga. Então, o que acontece? Ela disse para mim depois, quando ela chegou em casa, eu peguei o número dela, né? E mandei um oi para ela, e ela entrou em contato. Ela disse, posso te chamar de Denise? Eu falei, claro que pode me chamar de Denise. E aí ela, não precisa me chamar de pastora, pode me chamar de Denise. E aí ela falou, Denise, você foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos dias para a minha vida, porque eu estava precisando daquilo. Foi um canal de bênção, resposta de oração. E ela falou ela, e é isso que nós precisamos ter. Isso mudou a história da Janete. Ela mudou. No dia da confraternização que a gente vai ter, dia 6 de dezembro, ela disse que ela vai estar lá. Eu quero terminar o ano com vocês. Então, ela me contou a história. Um filho que se suicidou. O outro filho que morreu de câncer. 2 jovens. Imagina. Ela disse, Denise, é a minha história. Naquele dia, eu entendi que eu era amada, eu achava que Deus tinha me esquecido. Quando você falou, você é muito amada, hein? Porque Deus me incomodou o tempo todo para vir aqui falar contigo. Eu acredito que é só nós pararmos de, assim, esquecer o que a gente sabe, e deixar de ser tratada, de ser direcionada pelo Espírito Santo, ser levada, conduzida, guiada por Ele, porque assim tem muitas almas. Não fique preocupada, não, Deus também está olhando, eu creio que Deus está preparando alguém para conversar, para falar, não deixe de orar. Não deixe de buscar. Você é uma missionária, você é um missionário, você é aquele que o Senhor confiou em levar a palavra dele para que muitos possam ser alcançados, libertos, tratados pela palavra de Deus. Porque o evangelho é o poder, né? É o poder. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você é a boca de Deus na terra, nós somos boca de Deus na terra. Então, através da nossa voz, através da nossa oração, através da nossa entrega, nós vamos
povoar o céu. Amém. Eu creio nessa palavra em nome de Completamente. Jesus. Senão eu não estava pregando, Não não estava, aqui. né? Querendo fazer. Aqui, Dessa forma. Né? Então, eu quero, assim, nessa noite, agradecer a você que ficou aqui conosco, que ouviu, que entendeu, Aleluia. né? Glorificado seja o nome do Senhor. E continue orando pela Casa Refúgio, continue orando pela pastora Daniela, continue orando pelo que o Senhor vai fazer. Não sei o que o Senhor tem para fazer. Às vezes a gente acha uma coisa e Deus está preparando outra, tá não sei, deixa Deus trabalhar, né? Então, agora as considerações finais da pastora Denise e da missionária Eliane, amém? Amém. Olha, só tem uma coisa para falar para você. Obedeça. Obedeça. Uma coisa eu sei. O Senhor nos salvou para vivermos o propósito dele e para levarmos pessoas a cumprirem esse propósito. Uma coisa que eu quero também falar para você, que um dia me chocou. Eu ouvi uma mensagem há muitos e muitos anos atrás, quando um pregador falou o seguinte, sobre essa questão de evangelizar. Ele disse assim, meu irmão, minha irmã, quando a pessoa morre, que você vê sendo enterrado, ou na terra, ou numa gaveta, você pensa que ele foi para a terra? Ele foi para um buraco da terra? Tampou, botou uma água, uma terra na cabeça dele, ou botou numa gaveta? Não, ele não foi para debaixo da terra ou para uma gaveta. Ele foi para o inferno se ele não tem Jesus Cristo na vida dele. Um dia isso aí me impactou muito. Quando falou, irmão, você olha lá que está enterrando com uma terra na cabeça, né? Botando uma terra no caixão, mas ele não foi para debaixo da terra. Ele foi para o inferno se ele não tem o Senhor Jesus. Se ele nunca ouviu falar e teve a oportunidade de se arrepender e de confessar Jesus, aí tudo bem. Mas se não, e olha, nós somos os culpados. Nós somos os culpados. Então, o desafio é cumpra a missão mais importante da igreja, que não depende de programação estabelecida pela igreja. Se trata do que Jesus nos mandou fazer. Ide por todo mundo. Seja essa pessoa, seja testemunha. Cumpra a missão que é tua, que é minha, que é da Eliane, que é da pastora Renata, que é de cada um de nós. Amém? Boa noite a todos e eu peço a vocês para pensarem muito bem, como eu disse aqui. Eu não vim do lar cristão. Então, se eu conheço Jesus hoje, estou aqui com vocês, falando desse Jesus, dizendo para vocês que é importante a evangelização, por quê? Porque alguém veio falar de Deus para mim. Entendeu? E que nós possamos ser esse alguém para ir ali a falar desse Deus maravilhoso para outras Elianes na vida, para outros Moacis, porque se eu e meu marido conhecemos Jesus, porque alguém se disponibilizou. E vamos continuar orando, tá? Pela Cristolândia masculina, a Cristolândia feminina, pelo Jovem Benese, por todas essas pessoas que têm se disponibilizado a estar tratando ali os dependentes químicos para tirarem, né, das drogas, da dependência química e conhecerem a Jesus, como também pelo projeto Atos, que é um projeto novo que tem em Brisamar, que trabalha com crianças e pessoas da comunidade, que está se iniciando agora esse projeto. Ele já vem há alguns anos, mas não tinha uma estrutura que está começando a ter agora, que vocês orem para que continue, porque eles não atendem só pessoas de Brisamar. Ele é em Brisamar, mas atende pessoas de Itaguaí toda. Então, continue orando pelo projeto Atos, tá? Amém. E por nós, para que nós possamos continuarmos tendo força para estarmos falando desse Deus. E muito obrigado por vocês estarem aqui, nos dando essa atenção. Amém. E eu também peço que vocês continuem orando. Como a missionária disse, né? Tantos projetos que a gente tem, quantas casas de recuperação, né? Tem Varão de Guerra, tem tantos, tem vários. E que nós possamos estar orando por esses que trabalham, que né? trabalham. Difícil.
e árduo, né? É de Mas poucos, muito é para importante. Para poucos. poucos, né? Sim. Mas que realmente Fundamental. trabalham com comprometimento da Fundamental. palavra Gente, eu de acho lindo Deus, os homens e né? mulheres Que que trabalham. desse jeito e que nós possamos orar para que se levantem mulheres corajosas, com disposição, Amém. né, para poder trabalhar com Com mulheres. que Com tá mulheres. pouco. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim, não tem como fugir. Né? Já tive muitas desculpas. Mas por causa disso, não, não, hoje Deus está me dando tão assim. Que nós possamos estar orando, porque muitas das vezes nós achamos que para mim já acabou, não tem, não, nós estamos vivos, estamos em cima dessa terra e nós estamos aqui, temos um propósito, tem um propósito. É igual a pastora Denise às vezes ela falou para mim assim, Renata, o dia que o Senhor te chamar, quando estiver lá dentro, não pode falar, eu vou te cutucar, não vou cutucar para ver se você não, porque é um tal de vai mas vai chegar um dia que eu realmente vou. E o que eu vou deixar? Que legado nós vamos deixar? O que nós vamos apresentar ao Senhor? Então, pense nisso com carinho. Eu também quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, que temos aqui a COFA, que é o Centro Odontológico Filhote, Dr. Sandro e sua maravilhosa equipe. Temos também a Total 10 Proteção Veicular. Então, que agradeço a vocês e que venham mais patrocinadores para estar abençoando, que aqui é uma obra, né? Onde você tem um espaço para falar do amor de Deus, para falar sobre situações, como nós falamos da outra vez, terapia à luz da palavra, o que você pensa, o que você acha. E eu tive muito retorno sobre desse podcast que nós tivemos no passado, porque ficou uma coisa muito gravada, eu percebi que ficou gravada na mente das pessoas. Terapia à luz da palavra, legal, mas na hora o púlpito tem lugar de pregar, de ministrar a palavra do Senhor. Quer fazer terapia? Vamos fazer depois no encontro com mulheres, né? Mas ali no púlpito. Então é uma coisa que ficou, não deixa de ser uma missão que você tem. Né? Então nós agradeço a pastora Denise, agradeço a Eliane, agradeço as mulheres que estão ali na rema, ali, incessantemente orando, beijo no coração. Saiba que isso aqui é a resposta de oração de vocês. Se hoje também eu estou falando, estou aqui, é para a glória de Deus, é resposta de oração de vocês. Eu agradeço a Deus, eu tenho uma gratidão enorme com cada uma de vocês. Beijo no coração e até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe.